Como vocês estão, meus seres humanos? Vamos responder a pergunta de um querido seguidor do YouTube. Ele fala: bom dia, excelente dia a todos, em nome de Jesus, graças a Deus, meu amigo. Fui fazer um exame e apareceu uma pedra na vesícula, e ele fala aqui que é de 1,8 centímetros, nunca teve dor, nunca teve nenhum sintoma. Aqui ele colocou 1,8 milímetros, mas eu acho que é centímetro, né? E eu vou te explicar a diferença disso depois, tá? E ele fala: posso operar ou não? Minha alimentação não é nem muito magra, nem muito gorda. E aí ele pergunta: depois que retira a vesícula, ela pode crescer novamente? Gostei, são várias dúvidas e esse vídeo a gente vai tirar todas elas. Fica comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Então, quando a gente fala aqui do primeiro questionamento do nosso amigo, ou seja, o tamanho da pedra, ele colocou 1,8 milímetros, mas eu acredito que seja 1,8 centímetros. Por quê? Porque 1,8 milímetros é muito pequena, e até o ultrassom tem dificuldade para avaliar isso. E aí eu abro o primeiro tópico. Se a gente for falar de indicar cirurgia por causa do tamanho da pedra, a única indicação cirúrgica que tem pelo tamanho é quando a pedra tem mais de 3 centímetros. Aí a gente tem indicação precisa da cirurgia de pedra na vesícula, porque aumenta o risco do paciente ter câncer de vesícula. Esse câncer, pessoal, não é porque a sua pedra tem 3 centímetros que você já vai ter câncer na outra semana. Não é assim, ser humano. É durante o decorrer dos anos esse risco aumenta, tá? Então, acima de 3 centímetros tem indicação de cirurgia. Ponto. Independente de você ter sintoma ou não. É uma emergência? Não, porque você está tendo a indicação de cirurgia porque ela tem mais de 3 centímetros, não é porque você está tendo dor. Então você pode se programar para operar de forma tranquila. Agora, quando o paciente tem pedras muito pequenas, e aqui vem a questão do tamanho que ele colocou, pedras menores do que 3 milímetros, de 3 milímetros para baixo, e aqui ele fala 1,8 milímetros, mas eu não acho que é 1,8 milímetros, aí a gente já tem uma questão adicional. Por quê? A vesícula é essa que vocês estão vendo, e ela tem esse tubinho aí que a gente chama de ducto cístico. O ducto cístico, de modo geral, num ser humano normal, ele vai ter entre 3 a 4 milímetros de espessura num paciente adulto. Consequentemente, se uma pedra é menor do que 3 milímetros, essa pedra pode sair nesse canal, cair na via do fígado e gerar um processo inflamatório do pâncreas, que aí a gente já tem uma coisa bem mais séria, a gente já tem uma complicação mais grave. Então, os pacientes que têm pedras pequenas, apesar da indicação cirúrgica ser relativa, dependendo do cirurgião, a tendência dele é indicar cirurgia nesses casos para diminuir a possibilidade de ter essa complicação no futuro, que é a pancreatite. Quando a gente exclui essa questão do tamanho, se o paciente tem uma pedra que varia de 5 milímetros a 3 centímetros, desde que ele nunca tenha tido dor em nenhum momento da vida dele, seja um paciente que não seja tão jovem, porque o paciente muito jovem é difícil a gente manter uma conduta expectante por causa da expectativa de vida dele. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Mas desde que seja um paciente com essas categorias, ele nunca teve dor, ele não tem indicação de cirurgia. Ponto. Ele vai levar a vida dele, é claro que ele tem que ter uma vida um pouquinho mais regrada no que se refere ao alimento gorduroso. Por quê? Porque ele tem que evitar excesso de gordura para evitar evoluir com uma crise e, consequentemente, a cirurgia. Mas ele não precisa ter uma dieta tão restrita quanto aquele paciente que tem pedra na vesícula,
que está tendo dor, que precisa operar, e ele tem que fazer uma dieta rigorosa para evitar ter dor até operar, para ele evitar ter complicações. Então ele pode ter uma dieta um pouquinho mais livre, mas também não pode ser pé na jaca, tem que ter aquela parcimônia. E ele vai viver a vida dele. Se um dia ele vir a ter crise, ele vai ter indicação de cirurgia. Aí muitas vezes as pessoas vêm no comentário: eu vou ficar esperando ter dor. Pessoal, quem quer operar, vai lá e opera. Só que tem gente que não quer operar. Ele quer tentar não precisar operar. E a gente sabe que os pacientes que não têm sintomas, 60% deles nunca vão operar na vida deles e 40% vão precisar operar. Só que tem paciente que ele não quer operar antes de ver que tem a real necessidade. Às vezes o paciente, ele opera, tem uma complicação, ele nem precisava operar naquele momento, não tem como voltar. Se ele tiver aquela complicação, é pro resto da vida. E às vezes o paciente que não operou naquele momento porque não tinha necessidade, e que Deus o livre, ele vem a ter crise de dor depois de 15, 20 anos, foi 20 anos que ele ficou lá com a vesícula dele, com qualidade de vida, sem se submeter a risco, sem ter complicações. Então tudo é uma questão de avaliação, pessoal. Eu costumo dizer que toda generalização é burra. Então todo mundo que fala, isso tem que ser isso, é uma idiotice, tá bom? Então são pensamentos. Eu tenho pedra, não tenho dor, teoricamente não tem indicação cirúrgica, eu não quero aguardar, eu quero operar. Perfeito, a decisão é sua decisão é soberana. O outro chega: doutor, eu quero evitar ao máximo essa cirurgia. Perfeito, meu amigo, se você tem a pedra desse jeito, não tem dor, a gente vai aguentar e vamos acompanhar. Perfeito? E a outra questão, pessoal, é que quando ele fala que ele tem essa pedra, digamos que seja 1,8 centímetros, esse dia do exame foi o dia que ele descobriu essa pedra. Essa pedra aí, ó, já tá aí há muito tempo, tá? A outra pergunta que ele faz: depois que opera, ela volta a crescer? Teoricamente, não. Por quê? Porque se a vesícula foi tirada, não existe mais vesículas. Mas existe uma situação que nós chamamos de neovesícula. Em que situação que isso ocorre? Algumas vezes, pessoal, existem cirurgias de pedra na vesícula extremamente complexas. Cirurgias com intenso processo inflamatório, cirurgias com uma distorção anatômica muito grande por causa de pacientes que têm longa data com a pedra, tendo crise, complicação, sem ter realizado a cirurgia. Muitas vezes não realiza a cirurgia porque tem medo ou porque o SUS é muito lento, ele acaba tendo complicações. E aí quando a gente vai fazer a cirurgia, existem situações que o processo inflamatório e a distorção anatômica está tão grande que você não consegue tirar a vesícula toda. E você não tira a vesícula toda de forma proposital para evitar complicações para aquele paciente, porque se você for lá embaixo tirar tudo, você corre um sério risco de gerar traumas, gerar iatrogenia, gerar problemas para aquele paciente. Então, nesses casos é realizado o que nós chamamos de colecistectomia parcial. Ao invés de fazer a cirurgia normal, que é ir lá embaixo e tirar a vesícula como um todo, como está tudo agarrado, tudo aderido, ninguém consegue saber onde tem nada, você vai até esse ponto da vesícula que é seguro, você vai abrir, você vai tirar todas as pedras, você vai fechar a parte interna e vai liberar aquele paciente para se recuperar. E caso numa outra situação, já com tudo controlado, sem processo inflamatório, voltar e fazer uma reabordagem. Nessas situações, esses pacientes que fazem essa cirurgia parcial, esse coto remanescente da vesícula biliar, ele pode crescer. Ele pode crescer, dilatar, e a isso nós chamamos de neovesícula, porque ela voltou a crescer a partir daquele tecido que tinha lá. Uma outra situação que pode acontecer isso é quando o paciente tem esse ducto cístico muito grande. Tem pacientes que têm o ducto cístico, não é desse tamanho, claro, mas tem o ducto cístico muito grande, e aí o cirurgião, quando vai fazer a cirurgia, ele tem que ter o cuidado de botar o clipe mais baixo, né, para não deixar esse coto muito grande. Porque às vezes, se esse coto fica muito grande, ele pode dilatar, formar uma neovesícula e às vezes ser até mesmo fonte de dor, porque ele pode gerar cólica e gerar dor. Só que aí a cirurgia já se torna mais difícil, dependendo da situação, porque agora ficou um remanescente pequeno. Se tiver um processo inflamatório naquele local, a cirurgia é uma cirurgia mais chatinha.
Então, nessas situações, pode existir isso que nós chamamos de neovesícula, que teoricamente é a vesícula voltar, mas teoricamente. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Tenham uma ótima semana. Fui!